Oi, tudo bom? Há um tempo atrás eu fechei uma sequência de vídeos que eu estava fazendo que era o básico de câmera. Só que uma câmera não se baseia só nisso. Existem muitas outras coisas que também podem ser cruciais na hora de você fazer um vídeo. E uma dessas coisas é o sensor. Nas câmeras existem vários tipos de sensores. Cada câmera tem um sensor diferente que vai ter um fator de crop, de corte da imagem diferente. E dependendo do sensor ele vai ter um aspecto diferente. Então, por exemplo, as câmeras de cinema elas têm um aspecto de 2.35:1. Essas são as Super 35 ou 35mm. As câmeras DSLR, as mirrorless, elas têm um aspecto de 16:9, que é o aspecto da maioria das telas hoje em dia. As TVs, os monitores, os notebooks, a maioria deles tem um aspecto de 16:9. Tirando as telas ultra-wide, que vão ser telas um pouco mais esticadas. E aí cada sensor vai ter um aspecto diferente, vai ter um fator de corte, de crop diferente. Mas estou aqui para falar mais especificamente de dois sensores. Os sensores APS-C e os sensores full frame. Qual é a diferença entre eles e por que algumas pessoas preferem um ao outro? Eu vou começar aqui com os sensores full frame, que são mais fáceis de falar. Esses dois sensores são muito comuns em câmeras DSLR, mirrorless, que são as câmeras da Canon, da Sony, da Nikon, que são essas câmeras que nem a que eu uso agora. E o sensor full frame, ele é bem simples. É bem fácil explicar o que é o sensor full frame. O que acontece? A imagem que passa pela lente é uma. Só que dependendo do sensor, essa imagem pode ser cortada, pode ser reduzida. Num sensor full frame não tem nenhum corte. Essa imagem não é reduzida. Então, se eu estivesse usando um sensor full frame na câmera que eu estou usando agora, e eu estivesse na compressão que eu estou agora, não ia ter nenhum corte. Tudo aquilo que a lente ia estar vendo ia direto para o sensor. Isso é basicamente o que é um sensor full frame. Ele vai captar tudo aquilo que a lente vê. Só que tem o outro tipo de sensor, que é o APS-C, que ele tem um fator de corte, um fator de crop de 1.52. Então, basicamente, se minha lente estivesse vendo tudo isso aqui que está aparecendo, o sensor ia captar só isso aqui. Ou seja, ele dá um corte muito grande, entre aspas. A câmera que eu uso, ela tem um sensor APS-C, então eu já tenho esse corte. Por exemplo, essa lente que eu estou usando é uma lente 18-55. Com esse crop, essa lente fica de 27 a 83. E isso é um crop que acaba fazendo essa lente ter uma compressão boa, porque o que ela chegaria em 55, ela chega em 83, o que é bastante coisa. Tá, mas por que eu usaria um sensor full frame ou por que eu usaria um sensor APS-C? Quais são as diferenças? O que isso pode me beneficiar? O tipo de sensor que você vai usar depende muito daquilo que você quer fazer e também do orçamento que você tem. Porque câmeras com sensor full frame são muito mais caras, principalmente no Brasil, que câmeras com sensor APS-C. Então, se você não tem dinheiro para comprar uma câmera full frame, tá tudo bem você comprar uma câmera APS-C. Você consegue ter uma qualidade de imagem boa. Só que agora, com relação ao objetivo, é uma coisa muito mais subjetiva. Normalmente, os fotógrafos de esporte, que estão sempre à beira do campo tirando foto, eles preferem, não são todos os casos, normalmente eles preferem ter câmeras com sensor APS-C. Por quê? Porque ele quer pegar aquele jogador que está ali no campo passando. Ele não quer pegar muita coisa. Então, você tem uma lente 70-200, que é uma lente zoom com uma compressão muito grande. Se ele der zoom a 200, por exemplo, ele na verdade vai estar com um zoom de 300. Então, isso para um fotógrafo esportivo é bom. Outro caso bem específico, um fotógrafo que tira foto da natureza, de animais, que não quer chegar perto dos animais, que não quer chegar perto daquilo que ele quer tirar foto. Para tirar a foto, ele ter uma câmera APS-C com uma lente 70-200 seria ótimo, porque, de novo, se ele der um zoom de 200mm,
ele na verdade vai estar a 300. Só que, por exemplo, se você quer fazer um vlog, se você é uma pessoa tipo um Casey Neistat da vida, que quer fazer daily vlog, o bom realmente seria você ter uma câmera full frame, porque uma câmera full frame você vai captar mais coisa. Essa câmera aqui que eu tenho, para eu fazer um vlog segurando a câmera, eu tenho que esticar muito o braço e deixar ela o mais aberto possível. Mas como eu não uso essa câmera para isso, então meio que tanto faz. Mas se esse é o seu caso, o ideal realmente é ter uma câmera com sensor full frame. Mas de novo, um sensor full frame é bem mais caro que um sensor APS-C. Enfim, basicamente essa é a diferença e a usabilidade dos sensores full frame e APS-C. Como eu disse, depende muito do seu orçamento e do seu objetivo. O que é aquilo que você quer fazer, o que você quer entregar e quanto você tem para entregar isso. São essas duas coisas que a gente tem que ter muito em mente. Eu falo muito isso, principalmente a parte do objetivo, depende muito do que você tem em mente. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.